Sabe quanto foi? Eu narrei esse jogo aqui ontem na Twitch do Casimito. Perfeito. Espetacular a audiência, né? E o Fluminense foi lá, meteu 1-0 pra cima do Flamengo. E com um jogo provocado, hein? Jogo de provocações. Nós não estamos aqui falando, obviamente, nós não estamos falando do episódio de racismo, que isso é abjeto, isso é nojento, isso tem que ser não só repudiado, como tem que ser de alguma maneira. E foi mal, Mário Bittencourt, hein? A gente deu ao vivo na hora, né? Caralho. Eu cheguei a comentar isso no programa, né, Vitor? A gente estava ao vivo na hora. E, pô, foi péssimo mal, posicionamento do presidente do Fluminense. Péssimo posicionamento. TV, né? Péssimo posicionamento. O negócio é o seguinte, né? Tem que ser identificado. Eu já falei isso no caso de polícia, né? Caso de polícia. Hoje, a gente tem que ter no futebol, hoje em dia, um mecanismo para identificar quem é o elemento, o indivíduo que está cometendo esse tipo de prática racista, para que esse cara seja punido. Como os clubes hoje não se preocupam em oferecer um ambiente seguro o suficiente para que se possa identificar essas pessoas, aí você tem que punir o todo, não tem jeito. Mas assim, o cara que faz isso, ele é uma pessoa abjeta, assim. Até que ponto isso tem que ficar na conta do clube ali, né? Assim, porque acho que é diferente. É uma pessoa, né? Não é um coro. Não é um coro de um setor, né? Se é o coro de um setor, beleza, é um cara. Aí você vai falar assim, vai punir o clube por quê? Porque, beleza, devia ter uma câmera para identificar alguém. Não sei se isso faz muito parte da realidade brasileira, né? Mas porque assim, se não punir o clube, vai ficar por isso mesmo? Não, então, eu acho... eu acho que tem que punir o indivíduo. Então, mas você não conseguiu identificar. Mas não conseguiu identificar, e aí? Não consegui... Entendeu? Aí acho que o recado que passa é: beleza, irmão, só você ser racista e não se esconder. É um tema sensível, sensível porque a gente teve o caso lá do Grêmio com a Aranha. Deixa eu agradecer aqui o gank do Paivinha, mandou um bondaço aqui pra nossa live. Bom de mesmo, mano. Chegando aí, ó. Tamo juntasso, valeu, Paivinha, tamo junto, obrigadão aí pela moral, irmão. Tudo nosso. Boa. Então, tem um caso lá e que ficou muito focalizado naquela menina lá, naquela que falou, sendo que não era só ela, né? Era o setor inteiro. Então, assim, era muita gente, não vou dizer o setor inteiro, mas era muita gente. Ela acabou sendo personificando nela, mas era muita gente ali. É um outro ponto. Agora, nesse caso, uma pessoa... É aquilo que a gente falou, cara. Você tem a lei te permite dar voz de prisão em qualquer um. Nesse caso, o cara que tá do lado, você viu o cara ser racista, na hora vai lá, o senhor tá preso. O senhor vai ficar aqui, o senhor tá preso. Chama a polícia lá. Então, assim... mas olha só, é o que a gente falou. Acontece, né, cara? É o que a gente falou mais cedo. Não acontece. É o que a gente falou lá no de placa, eu vou repetir aqui. Quando começaram as punições de mando de campo, quando alguém lançava ao gramado uma garrafa, um chinelo, qualquer coisa que fosse, copo, os torcedores passaram a identificar o outro elemento que jogou o copo, que jogou o chinelo, que jogou o caralho a 4 dentro do campo, e os times não eram punidos porque o indivíduo estava sendo apresentado para que as autoridades pudessem tomar as atitudes cabíveis. Apresentado no GCRIM, no mesmo dia, né? Exatamente. Os estádios começaram a ter um tribunal especial ali para resolver, o cara era apresentado no mesmo dia lá, entendeu? E isso tem que acontecer, isso já deveria acontecer na sociedade de uma maneira geral. Se você vir alguém cometendo uma atitude racista, sendo racista, você tem que... Não adianta a gente virar o olho e falar assim, não é comigo, vou seguir. Não, não quero evitar o constrangimento. Não, tem que constranger. Tem que constranger. Porque é o único jeito dessa porra parar. E aí, se isso acontecer mais e mais vezes, a gente imagina... como aconteceu lá num caso que é muito menos grave que, obviamente, o caso de racismo, a gente, de repente, imaginar os torcedores pegando o cidadão, o elemento que está cometendo o ato racista e identificar para a polícia, não, assim, mesmo que a motivação, não, que seja a motivação, para mim, é errada, que é, não quero ver o meu clube punido. A motivação deveria ser respeito ao ser humano. Exatamente, mas pelo menos essa motivação secundária seja forte o suficiente pro cara fazer alguma a motivação coisa e, enfim. É triste que venha desse lugar, mas tem que acontecer a ação final, né? Mas o que eu acho, cara, é que assim,
é foda também punir o clube, porque um cara foi um racista lixo. Porém, entretanto, todavia, tipo assim, não tem o que fazer. Acho que se não punir nada, não acontecer nada, não deu pra ver quem é o cara e tal, realmente é foda. Aí a mensagem que vai passar é: caralho, você pode chamar alguém de macaco se você não for pego. Entendeu qual é a parada? E outra coisa, só uma situaçãozinha aqui. Eu tô vendo a galera que aí começa a questão clubística, né? Não, mas tem o grito homofóbico, tá igualmente errado. E quando errado é um grito também, em coro, você vai ter também. até mais capacidade de punir do que numa situação dessa individual. Mas tá errado também. Só que não justifica uma coisa com a outra, que as duas estão erradas, gente. Só isso. E o Flamengo já foi julgado por isso no último Brasileiro por cantos homofóbicos contra o Grêmio. Então, assim, porque no caso aí, não sei nem se configuraria no mesmo como reincidente, porque é competição diferente, ainda tem essas coisas aí, mas isso daí é uma coisa que está sendo... Estamos num processo de não aceitar mais. Então, é outra coisa que também está sendo analisada. Mas até o que falou, até que mandou aqui a mensagem, alguém falou assim, mas se você punir o clube, a sensação de impunidade no racista é a mesma, mandou aqui o Murilo. Por isso que, idealmente, você tem que punir realmente o indivíduo. Sim. Só que ao você não conseguir identificar o indivíduo, e é responsabilidade do clube saber exatamente quem é que está na arquibancada, quem comprou o ingresso, identificar, saber quem que são as pessoas que ali estão. E no caso de ontem, não era nem tão difícil, porque assim, tínhamos 20 mil pessoas lá no Newton Santos, maioria de rubro-negros, então você vai pegar lá de 6 mil pessoas, você tem que descobrir quem é essa pessoa, de 7 mil, sei lá, de 8 mil, de 10 mil, se tiver sido meio a meio, você tem que descobrir quem é esse cara, pô. Enfim. Agora, indo pro campo, o jogo foi pegado, provocação pra tudo quanto é